versículo 57. Os que prenderam Jesus o levaram a Caifás, o sumo sacerdote, em cuja casa se haviam reunidos os mestres da lei e os líderes religiosos. Os chefes dos sacerdotes e todo o sinédrio estavam procurando um depoimento falso contra Jesus para que pudessem condená-lo à morte. Mas nada encontraram, embora se apresentassem muitas falsas testemunhas. Finalmente se apresentaram duas, que declararam: este homem disse: sou capaz de destruir o santuário de Deus e reconstruí-lo em 3 dias. Então o sumo sacerdote levantou-se e disse a Jesus: você não vai responder à acusação que estes lhes fazem? Mas Jesus permaneceu em silêncio. O sumo sacerdote lhe disse: exijo que você jure pelo Deus vivo. Na sua versão deve estar: conjuro-te, não é? Pelo Deus vivo. Isso era uma exigência que todo bom judeu não poderia deixar de responder quando era questionado desta forma, né? Como um conjuro, não é? Exijo que você jure pelo Deus vivo, se você é o Cristo, o Filho de Deus. Diga-nos. Tu mesmo disseste, respondeu Jesus. Mas eu digo a todos vós: chegará o dia em que vereis o Filho do Homem assentado à direita do Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Foi quando o sumo sacerdote rasgou as próprias vestes e disse: blasfemou! Por que precisamos de mais testemunhas? Vocês acabaram de ouvir a blasfêmia. O que acham é réu de morte. Responderam eles. Note que as palavras de Jesus, tu mesmo disseste, ou dependendo da tradução que você está lendo, tu o dizes, ou em outra tradução é como disseste. Em outras palavras, a afirmação do sumo sacerdote era precisamente a verdade. A pergunta que ele fez já era a resposta, não é? E mesmo assim não adiantou nada para ele saber que a resposta era aquela. Senhor Deus, temos lido esta pequena porção de Tua Palavra e te pedimos no nome de Jesus Cristo que o Senhor nos ajude uma vez mais agora, Senhor. Que o Senhor nos ajude e nos abençoe. Perdoa as nossas faltas, as nossas fraquezas, e que nenhuma delas possa impedir que o Espírito Santo trabalhe no meio do Teu povo e inspire o Teu povo a cada vez mais te servir da melhor forma possível. Ajuda cada um de nós nesse instante e esclarece nossa mente, Pai. Abre o nosso entendimento e que possamos, mais uma vez, aprender diretamente de Ti. Fala aos nossos corações, muda o nosso entendimento e que possamos receber a inspiração do alto, a ciência do Senhor, a inteligência do céu, para que possamos responder com inteligência a todos aqueles que nos perguntarem a razão da nossa revelação. No nome de Jesus, o Teu Filho, nos oramos e te pedimos. Amém. Amém. Podeis sentar. Com esta leitura, eu queria apenas chamar a atenção dos irmãos para o fato de que eles queriam respostas de Jesus e algumas vezes Jesus ficou em silêncio, porque tem perguntas que você não tem por que responder. Você sabe, dizem que toda pergunta exige uma resposta, mas não é bem assim. Agora nós temos uma afirmação mais precisa. Cada pergunta deve haver uma resposta dentro das Escrituras para esta pergunta. Então, o caso é que as pessoas fazem as perguntas, mas não querem uma resposta bíblica. Não querem uma resposta das Escrituras. Querem qualquer outra coisa que satisfaça a sua curiosidade, menos a resposta da Escritura. E quando Jesus respondeu da forma bíblica, profética, mostrando o cumprimento das palavras dos profetas, que eles diziam crer, eles disseram que Jesus blasfemou, que estavam blasfemando. Com isto, eu quero vos dizer que é exatamente isto que acontece nos dias que nós estamos vivendo. As pessoas muitas vezes fazem perguntas, mas elas não querem a resposta verdadeira e correta, porque essas respostas abalam a sua convicção, abalam a sua fé, destroem o entendimento que eles têm e eles não querem aceitar isto. Então é mais fácil dizer que estamos blasfemando. Eu gostaria de, neste culto, eu tenho aqui algumas anotações e apenas responder algumas perguntas de alguns irmãos, de algumas pessoas. E com isto, eu espero estar ajudando tanto a nós aqui, não é? Os irmãos aqui presentes, como aqueles que nos acompanham à distância e muitos outros que ninguém sabe por quanto tempo no futuro ouvirão
estas respostas. E eu quero que você preste bem atenção nisto, pode se tornar um pouco cansativo. Eu tenho tudo anotado aqui, as perguntas foram feitas e as respostas que foram dadas, eu tenho 8 páginas disto, não é? Então eu não sei se eu poderia cobrir tudo neste culto. Às vezes, quando você tem um culto de perguntas e respostas, o povo fica numa expectativa tão grande e aquela expectativa atrapalha a resposta que deve ser dada. Vê? Isto acontecia com o irmão Branham. E muitas vezes acontece conosco também. Então, eu senti de responder algumas dessas perguntas hoje. Foram perguntas que eu já enviei a resposta para as pessoas e quero apresentar isto para a igreja. O primeiro diz: pastor, posso perguntar? Onde está a alma do homem? Na mente? Deus o abençoe. Só esta pergunta deste amado irmão. Ele disse uma boa pergunta. Eu não vou citar nome nem de irmão, nem de irmã, não é? De nenhuma pessoa. A mesma coisa com as perguntas que são de vocês, que partem dos irmãos aqui, eu também não cito o nome de vocês. Então, vamos ser justos com todos, não é mesmo? Irmão, fulano de tal, assim, assim, assim. Sempre falamos sobre o homem trino, com corpo, alma e espírito. Sendo que a alma é a natureza do espírito e o espírito a personalidade. Quanto o lugar propriamente dito de onde está ou estão estas coisas, onde está o espírito, onde está a alma, fica difícil. Mas eu sei de uma coisa, que a palavra de Deus é a única que conhece onde termina um e se inicia outro, pois ela vai até a divisão da alma e do espírito. Amém. Esta foi a resposta que eu dei. Então, se você souber onde é a divisão da alma e do espírito, você sabe muito bem saber onde a alma se situa. Não foi bom assim? É um caso para se pensar. Fique com Deus. Mais um aqui. Caro pastor, ficamos felizes em saber que a viagem foi proveitosa. Isso é depois que eu voltei já. Desta viagem que tivemos ali para Betim. Nós estamos bem com a ajuda de Deus. Hoje, bem cedinho, algo me chamou a atenção. Minha garotinha, de 3 anos, cita aqui um nome muito bonito, acordou, e eu ainda estava um pouco adormecida, e ela ficou brincando no quarto, para lá e para cá. Isto é uma cena comum, não é? Numa residência, em um lar, onde tem criança, e onde você fica um pouquinho com preguiça de levantar, as crianças acordam primeiro para bagunçar, fazer barulho. Pois bem, eu estava ainda um pouco adormecida, e ela ficou brincando no quarto para lá e para cá. De repente, ela me chamou, apontando para as suas orelhinhas, e disse: mamãe, minha titia professora falou para que fizesse um furinho na orelha, que ela vai me dar lindos brincos. Aquilo me despertou. Eu conversei com ela, com esta pequenina, tentei lhe explicar, respeitando sua pequenina idade. Então ela questionou: mas minhas coleguinhas usam. Eu a expliquei tudo novamente. E isso me fez pensar um pouco. Peço suas orações por nossa pequenina, que Deus possa revelar seu coraçãozinho. Então ela pede também, aproveitando, ela pede oração aqui. Falando em escola, lembro-me de pedir vossas orações, de todos vocês, então, pela prova que irei fazer domingo, que é domingo próximo, viu? Eu dependo da aprovação neste concurso público para continuar dando aulas na escola onde trabalho atualmente, sabendo sempre que a vontade de Deus seja a predominante em nossas vidas. Que Deus esteja com vocês. Então, é um compromisso seu, é um compromisso nosso orar por esta irmã. Acredito assim. É no próximo domingo esta prova que ela terá, e eu peço que vocês orem por ela, não é? Quem ouvir a gravação futuramente sabe que isto já aconteceu, mas por favor continue orando por esta irmã e todos aqueles que estão juntamente com ela. Amém? Amém. Então, isto é um fato que aconteceu e eu gostaria de partilhar para vocês a resposta para essa questão da sua garotinha, porque nós passamos por isto. Quem tem filho passa por isto, e você que vai ter filho, se tiver tempo, você vai passar por coisas assim. E a menos que você ache que está tudo bem, você seguirá em frente com as questões dos seus filhos, deixando eles fazerem o que o povo lá de fora diz que é correto ou não, quando você deveria ser o ministro da sua própria casa, o pastor da sua própria casa. Agora quero ver como é que você vai pastorear, não é? Saudações, irmã, para ti e família.
Interessante o caso da pequena, né, irmãzinho. Citei o nome aqui, mas eu disse nem citar nome. Então, na carta, sim. Na resposta, eu dei. E é muito comum estas interrogações na idade dela, quando vê todas as suas coleguinhas usando. Na idade dela? 3 anos? Não, não é só isso, não. Você aos 14, aos 18, será que não é tentado também? Só porque os outros usam, as outras fazem, as outras agem. Preste atenção, não é? Na sua própria vida. É muito comum estas interrogações na idade dela, quando vê todas as suas coleguinhas usando e pensa que isto é o natural, pois apenas ela não tem o que a faz sentir um estranho entre eles. Precisamos mesmo de muita sabedoria para tratar com estes pequenos, pois uma coisa é o que aprendem em casa, mas uma boa parte de suas vidas eles passam nas escolas. Viu? Neste caso em particular, ela confia na mamãe. E se a mamãe não usa, por quê? Porque pode não ser algo tão importante, mas quando a professora pega em suas orelhinhas e diz que vai lhe dar lindos brincos, quem sabe se não poderia a irmã conversar um pouquinho com a professora dela. Simplesmente explicando que prometendo algo assim vai causar um grande constrangimento. Primeiro, porque a garota só tem 3 aninhos. Não vai ter o que lhe foi prometido. Essa resposta confiando em pais cristãos. Porque tem pais que dizem que é cristão, mas diz que é lindinho aquela coisinha brilhosinha do brinquinho da filhinha. Que é uma malvadeza, sem contar no lado espiritual. Bem, ela por ter 3 aninhos não vai ter o que lhe foi prometido e sofrerá por isto. Segundo, ela poderia insistir com a mamãe para usar e terá a professora como uma boazinha na história. Enfim, isso é apenas o começo. Quanto mais ela crescer, mais preocupação a influenciará a que seja semelhante aos outros. Só temos um remédio: plantar em seu pequeno e meio coração o temor do Senhor, ensinando-lhe o princípio da sabedoria, para que possa, enquanto pequena, seguir a orientação de seus pais, e quando crescer, possa por si mesma decidir servir a Deus, tendo como Senhor de sua vida. Porque você pode instruir quando é pequeno, mas quando eles tomarem pé da sua própria vida, da sua própria situação, então eles terão que fazer a sua própria escolha se seguirá aquilo ou não. E se eles quiserem ser salvos, terão que passar pelo mesmo processo de novo nascimento, justificação, santificação, para poder receber o batismo do Espírito Santo e para poder ter o direito ao próprio Espírito Santo. Mas se você não fizer a sua parte quando ele for pequeno, o que você espera deles quando crescerem? Você não poderá esperar nada, cobrar nada, nem sequer reclamar de Deus. Vê? Nem sequer pedir a Deus. Porque ele dirá: você teve uma chance enquanto eles eram pequenos. Aproveita a oportunidade. Aliás, quanto à sua prova, oremos a respeito. Tudo no fim contribui para o nosso bem, pois amamos ao Senhor nosso Deus. E aproveita a oportunidade para perguntar como os irmãos têm visto que eles têm sido enviados e qual é a sincera opinião deles a respeito. Estou falando a respeito da doutrina que eles estão aprendendo. Esta pergunta que eu fiz, recebi a resposta agora há pouco, onde ela diz: os irmãos aqui mandam lhe avisar que todos têm examinado, têm ouvido as pregações, têm examinado com a mensagem, com a Bíblia, e estão satisfeitos, eles creem de todo o coração. Orem por eles. Amém? Pois bem, esta é algumas perguntas que eu gostaria de responder. Então aqui eu quero entrar em outros detalhes de algumas outras perguntas, e onde alguns irmãos muito corajosos e se acham muito inteligentes dentro da própria mensagem, e a ponto de fazerem essas interrogações que eu gostaria de passar para vocês e para os irmãos que nos ouvem. Eu fiz uma comunidade há algum tempo atrás a respeito sobre o irmão Liveio, para aqueles que têm visto seus sermões, estudando seus sermões, e eu coloquei o título Aprendendo com Liveio. Aprendendo com Liveio. Então, um irmão, neste mês, ele colocou alguns dizeres assim: devemos mesmo aprender com o senhor Liveio? Não tenho dúvida que este senhor contribuiu muito com a mensagem, mas daí aprender com quem o próprio profeta denominou de teólogo? Na época, havia uma discordância do irmão Branham e ele.
Dizia o Senhor veio que a noiva ficaria na grande tribulação, discordando na face do irmão Branham. Foi só esta a expressão deste amado irmão. Agora, não é interessante a forma que essas pessoas têm sido instruídas pelos seus pastores? Isto é o que aprende com seus ministros, porque seus ministros não têm instrução na mensagem. Bem, a resposta minha, na citação do tópico foi dito que o irmão Branham denominou o irmão Lee de teólogo. Isto, irmão, com o sentido de denegrir a imagem deste homem. Como se a pessoa ser ignorante fosse a maior bênção de Deus. Porque essa é a questão. Uma pessoa bem instruída, e William Branham chamou ele de doutor, professor, que é o título de mestre, não é? Então eles não querem aprender com um homem que William Branham disse que ele tinha instrução para o ensino. E eles preferem aprender com quem não recebeu nenhuma instrução. E por ele não ter instrução, eles não estão instruindo as pessoas. Por isso o que eles entendem da mensagem está tudo de ponta cabeça. Então, observe isto. Na mensagem Cisternas Rotas, página 37, 38, observe. Hoje eu estava falando com meu bom amigo, Dr. Liveio, que está agora presente. E ele é um real teólogo. Então o título de teólogo do irmão Liveio, ele não encontrou no bacharelado, ele não encontrou na faculdade, na universidade, ou ele não fez teologia, nem se formou em doutor em divindade. Um profeta vindicado por Deus foi quem deu este título para ele e o chamou de teólogo verdadeiro, ou um real teólogo. Como pode uma pessoa dizer que ele foi denominado teólogo com sentido pejorativo? Isto é uma idiotice dessas pessoas. Eu não sei nem como chamar, eu gostaria de chamar aqui umas palavras bem cabíveis para quem tem essa instrução mesquinha e pobre dentro da mensagem. E assim agora observe, ele diz aqui, veja a citação desse amado irmão. Na época havia uma discordância do irmão Branham e ele. Vamos ver essa discordância? Porque estão nas mensagens. Observe. Eu estava falando com meu bom amigo Dr. Liveio, que está agora presente, e ele é um real teólogo. E assim nós normalmente temos algumas discussões satisfatórias sobre a doutrina. Vê? Muito inteligente. E ele me perguntou uma vez o que eu achava da evidência inicial do Espírito Santo. Era falar em línguas? Isso tem sido há muitos anos atrás. O irmão Branham está dizendo aqui, no ano de 1964, que há anos atrás, ele e o irmão Liveio tiveram esta conversa, ou esta discussão. Veja, o irmão Liveio perguntou, o que é para você a evidência do Espírito Santo? Era falar em língua? Eu disse, não posso ver isso assim. Ele disse, eu também não. Disse, pensei que eu tinha sido ensinado que... Ele disse, você pensaria, o que seria a evidência? Eu disse, a evidência mais perfeita da qual eu posso pensar é amor. Observe que esta conversa é entre Liveio e William Branham. E ambos estavam errados em seu pensamento aqui. Tanto o irmão Liveio como o irmão Branham. Então, como pode algum irmão pegar determinadas citações sem entender o contexto nenhum e tentar desfazer de um homem de Deus? Vê? O irmão Branham disse, para mim a evidência mais perfeita da qual eu posso pensar é amor. E assim nós tivemos que falar nisso. E então eu pensei, isto soou satisfatório. Então eu somente reti aquilo, se um homem obter amor. Mas um dia, o Senhor em uma visão me mostrou, e ele disse que a evidência do Espírito Santo a evidência do Espírito eram esses que poderiam receber a palavra. No momento da discussão, tanto o pensamento do irmão Liveio quanto o pensamento do profeta de Deus estavam errados. Só depois Deus revelou para ele o que era a evidência. E uma vez que Deus revelou para o profeta falou para Liveio, e Liveio disse, é correto, porque a Escritura diz que a evidência do Espírito Santo, quando o Espírito Santo vem, ele te leva à palavra. Então os dois agora estavam em um acordo, debaixo da mesma revelação. Amém. Eu não vou ler o texto inteiro, quem tem a mensagem Cisterna Rota pode ler isto. Então eu continuei respondendo, não é? Cada um fale o que quiser. Me interessa mais o que disse o irmão Branham sobre Liveio. Por favor, fique advertido que o irmão Lee
editou completamente seus sermões para impressão e para que ficasse bem legível, a fim de esclarecer e fazer mais definitivo seu entendimento da doutrina, o que ele entende sobre a doutrina da mensagem. O irmão Lee era uma pessoa indicada pelo irmão Branham para o ministério, para tratar diretamente com o leigo. Veja, que são pessoas, os leigos. Vocês estão aí sentados, chamado laico, leigo. São as pessoas que assentam para ouvir, para aprender. E o irmão Branham disse que aquele homem estava apto para que os leigos fossem a ele para lhes fazer pergunta. Se eles tivessem qualquer pergunta relativa à doutrina que o irmão Branham pregou, o irmão Branham disse: vocês podem ir ao irmão Liveio e sobre aquilo que eu ou ele tem pregado, que o irmão Liveio também pregava nas reuniões do irmão Branham. O irmão Liveio pregava e o irmão Branham depois orava pelos enfermos. Vê? Então, o problema nesta mensagem, que nós temos nesta mensagem, é que as pessoas preferem acreditar naquilo que lhes contaram e não vai à raiz da questão, aos fatos em si. Observe o que está na mensagem: Jesus Cristo é o mesmo, ou Jesus Cristo o mesmo. Se há qualquer coisa que lhe falta entendimento, algo que você não entende, meu associado irmão veio aqui, está toda hora disponível para explicar qualquer coisa que parece misterioso a vocês, os irmãos ministros. Ele estava dizendo aos pastores que fosse ali veio fazer pergunta quando tivesse alguma coisa misteriosa dentro do ensinamento. Vê? Ou onde quer que você esteja, então isso inclui a mim e a você, que não estávamos lá nos Estados Unidos, estamos aqui agora. Ele disse: onde quer que você esteja, ou qualquer membro, qualquer coisa, se há uma pergunta, se nós já pregamos qualquer coisa, ou fazemos qualquer coisa, que isso não seja uma promessa de Deus nesta Bíblia, você tem o direito de vir a nós. Ele estava se referindo a ele e a irmão Liveio. A nós. E nos perguntar como irmãos. Amém? Amém. Então, o que eu disse, não interessa o que os outros falem. Eu prefiro ficar com o que o William Branham falou. Então eu continuei respondendo. Será que o irmão Branham não sabia do que ele estava falando? E hoje eles dizem que sabem do que estão falando? Você supõe que os homens que escreveram a Bíblia não souberam do que eles estavam escrevendo? Hã? Os homens desafiam os escritores do Evangelho, como se soubessem mais do que aqueles que escreveram o Evangelho. Vê? Esses que discordam com os homens que escreveram isto são aqueles que estão em erro. Ou seriam os escritores que estão em erro? Quem está errado? Estes que pegam a mensagem e torcem e dizem: não temos que aprender com este homem porque ele é muito sábio. E eu tenho culpa se a cabeça dele é desse tamanho, como cabeça de passarinho? Ou de minhoca? Não tenho culpa. O William Branham era simples, uma pessoa do campo, falava errado, não importa. Ele nunca disse que a ignorância era uma bênção. Vê? Como muitos querem sustentar isto. A ponto de quando muitos vieram para a mensagem sem entender a mensagem, alguns tirou o filho de escola, outros disseram que não tinha mais que estudar, e aquela coisa toda. Um pastor disse para mim: se eu continuasse estudando, eu estava tentando fazer o primeiro grau, por correspondência. Quase chamava o nome da escola que ensina, e não estamos aqui fazer propaganda, né? Ele estava tentando fazer o supletivo, o primeiro grau, por correspondência. E ele disse: cuidado com isso é estudo, você vai se tornar um teólogo. Um homem tão inteligente, meu Deus. Um homem tão inteligente. Se você for entrar nesse estudo, daqui a pouco está desviando. E eu tive que, me desanimou daquilo, tranquei o primeiro grau por correspondência, né? Graças a Deus, tantos anos depois na frente, há uns 3 anos atrás, eu fiz aqui no supletivo, fiz pelo menos o primeiro grau, né? Fiz pelo menos o primeiro grau. Mas claro, são estudos que só acrescentam aquilo que a gente aprendeu na própria experiência, né? Não que eu aprendi mais coisas fazendo esse primeiro grau. Na realidade, eu quase não ia à escola, só ia lá e respondia e tirei em primeiro lugar, né? Graças a Deus. Mas isso era para mim ter feito naquele tempo. Se eu tivesse feito naquele tempo, eu teria feito segundo grau hoje. Se eu tivesse feito segundo grau hoje, eu poderia estar fazendo esse trabalho e ajudando nesta obra com outro trabalho complementar também. Vê? Mas para essas pessoas, a ignorância é uma bênção.
Eles não querem crescer na graça, no conhecimento diante de Deus e dos homens. Pois bem, então eles acham que conhecem mais dos evangelhos do que aqueles que escreveram o evangelho. Eles acham que conhecem mais a mensagem do que aquele que pregou a mensagem. Eles acham que conhecem mais a doutrina dentro dessa mensagem do que aqueles que foram mostrados como exemplo. Aqueles a quem deveríamos fazer perguntas. Eles hoje sabem, acham que sabem mais. O fato é que, como naquele tempo, hoje eles não querem se submeter. Eles não querem se submeter. No sermão, Os Ungidos dos Últimos Dias, o irmão Branham disse: agora li, se referindo a li veio, agora li, lá vem seu nome no livro, vê? Você o tem corrigido, você o tem. E você que não está aqui, está fora, na conexão, veja, ele estava pregando, alguém estava ouvindo pelo telefone, não é? Pelo telefone, como hoje estou pregando, alguém está ouvindo pela internet. Ele diz: você o tem. E você que não está aqui, quer dizer, não está presente, e está fora na conexão, doutor Liveio, sentado aqui, ele está gramatizando este livro das 7 eras da igreja. E o problema surge. Por que o problema surge? A pergunta sobre seu nome ter sido tirado do livro da vida do Cordeiro, vê? Está confundindo muitos ministros. Mas espere até que você adquire o livro. Você entenderá isto se você tiver um pouco de luz em você. E o certo é que eles não receberam esta luz. Agora você virará sua cabeça e nem mesmo olhará para isto se você não quiser ver isto. Eu não vou entrar em detalhes dessa coisa, eu estou apenas mostrando para vocês a resposta que eu dei para este irmão. No sermão, carta áudio para Liveio, que o William Branham gravou uma fita e enviou para o irmão Lee diretamente, isto no ano de 1964. Ele diz: agora olhe Lee. Ele tratava assim, um ao outro, de Lee, Branham. Agora olhe Lee. Quaisquer destas coisas que eu injetei aqui, nós pensamos que o livro é maravilhoso. Assim, se não ajustar dentro, você pensa que seria impróprio para um homem ler isto deste modo? Eu tenho que corrigir aqui, então omiti isto. É seu livro. E eu quero que você escreva isto. Claro, o irmão Branham está dizendo: Lee, o livro é seu. Mas você sabe, o livro é do irmão Branham. O irmão Branham pediu para o irmão Lee escrever. O que ele está dizendo: você tem total autoridade para mudar qualquer coisa aqui que você acha que vai esclarecer melhor as pessoas. Porque você está gramatizando isto. Vê? Veja a conversa aqui. É sua opinião, Lee, por estar nas reuniões e o que você tem visto. Vê? E através de fitas que você tem ouvido, e assim sucessivamente. O que é que o irmão Branham está dizendo aqui para mim? Eu confio em você fazendo isto, porque você tem presenciado as reuniões, tem escutado os sermões, através das fitas, e tem presenciado o desenvolver do Espírito Santo. Vê? Através do meu ministério, nas reuniões. Então você tem como fazer isto. Observe. E eu penso que isto será uma grande obra-prima para as reuniões. O irmão Branham está dizendo uma obra-prima para as reuniões. Sabe o que muitos pregadores têm dito? Isso aí não é inspirado não, isso aí eu rejeito porque tem alguma coisa de Liveio aí. Então eles sabem mais do que o William Branham. O irmão Branham continua: eu penso que será um dos maiores recursos que nós já tivemos desde que eu tenho estado no campo. Este livro será. E eu gostaria que isto seja feito tão fino quanto pudesse ser. Agora, estas coisas que eu estou dizendo, meu irmão, não é tentar fazer você pensar que eu sei mais sobre algo que você, mas é somente no espírito de melhor compreensão e companheirismo. Você sabe o que eu quero dizer? Veja que conversa. O irmão Branham está dizendo assim: não pense que eu estou achando que eu sei mais do que você, Lee. Apenas num bom espírito de companheirismo, não é? Você entende o que eu quero dizer? Tem que melhorar da melhor forma possível. Este era o trato entre esses dois homens, Branham e Lee. Como naquele tempo, hoje eles não querem se submeter. Então, nesta próxima, deixe-me ver aqui, eles não querem se submeter de forma nenhuma, porque se tentar se submeter, se eles disserem assim, eu vou me submeter a isto, eles teriam que admitir que estão errados, e eles não querem admitir que estão errados. Então, continuando a responder esta pergunta, tenham paciência um pouquinho aqui, porque vocês não sabem o quanto que isto ajuda as pessoas, que vocês
conhecem, têm aprendido muito sobre tudo isso, mas tem irmãos que estão começando agora, e é para esses que nós estamos dedicando mais tempo, maior atenção, inclusive. Então, este irmão que fez levantou esses questionamentos sobre Liveio, ele continuou assim: está na hora de Liveio aprender com a gente. Gente, é de rir, não é? Irmão, então é verdade. Me desculpe, mas dá vontade de falar isso mesmo, né? Mas não posso deixar algo assim na gravação, porque os irmãos até que gostariam, alguns irmãos até que gostariam. Vê? Observe. Está na hora de Liveio aprender com a gente. Eu digo, opa, quando eu vi isso aqui, de caramba, temos coisas boas aqui. Ele continua. Muitos na mensagem dizem, eu tenho 30 anos de mensagem. Outros se vangloriam, eu tenho 40 anos de mensagem. E esses esquecem que o tempo da mensagem é o que menos importa. Certa vez disseram, porque ele escreve bem complicado, né? Faltando muitas letras, escreve pior do que eu. Certa vez disseram os fariseus para o cego, Bartimeu, nós somos os doutores e tu queres nos ensinar? Quero dizer com isto que está na hora das pessoas tirar a capa da arrogância e aprender. Não importa se a pessoa tem 1000 anos de mensagem. Tem sim é que ter humildade e saber que a vida aqui neste mundo é um eterno aprender. Além do mais, os verdadeiros mestres são mestres porque souberam ouvir. Interessante isto aqui. Isto foi o que esse irmão escreveu, certo? Agora, o que ele não entende na sua própria citação é que ele entra de ponta cabeça num campo muito perigoso para ele próprio. Porque se primeiro ele diz, está na hora de ele veio aprender com a gente, depois ele termina dizendo que verdadeiros mestres, bem, eu creio que ele veio um verdadeiro mestre, porque um profeta vindicado por Deus disse que ele era o verdadeiro mestre. E como a questão aqui é sobre Liveio, e eu não preciso defender Liveio, ele não precisa de defesa de quem quer que seja. Apenas eu não suporto ver pessoas ainda continuando em ignorância. Vê? Então observe isso aqui. Ele diz, além do mais, os verdadeiros mestres são mestres porque souberam ouvir. E eu pergunto, e você, será que você sabe ouvir? Quer ouvir? Então observe. Eu respondi esta questão aqui, quando ele diz, está na hora de ele veio aprender com a gente. E disse que os mestres são mestres porque souberam ouvir. Eu respondi assim, sua afirmação não foi das mais felizes. Este simples homem que eu vos apresento é um mestre porque soube ouvir com atenção a um profeta vindicado. Ele é mestre porque ele soube ouvir. Vê? Seu título de doutor ou de professor, ele não obteve de uma universidade, mas esta graduação veio dos lábios de um profeta. Outros, por não terem humildade de aprender, dizem que não querem aprender nada deste teólogo. Isto também porque não sabem que este título lhe foi dado por um profeta. Não sei quando vão aprender o quanto é duro recalcitrar contra os aguilhões. Porque é isso que eles estão fazendo, é dando murro em ponta de faca. Cada vez mais vão se cortar, cada vez mais vão se arrebentar. Não querendo contrariar sua maneira de ver as coisas, meu irmão. Mas dizer que ele veio precisa aprender com a gente é o mesmo que dizer que Deus quebrou o modelo e mudou a sua forma de difundir a luz. Perigoso, não? Antes que alguém mais se aventure a falar de um ministério vindicado, deixe-me expor o modelo de Deus para difundir a luz. Nós vemos o modelo posto por William Branham no livro das eras da igreja, a era da igreja de Esmirna. Em cada era, nós temos exatamente o mesmo modelo. É por isto que a luz vem pelo mesmo mensageiro, enviado por Deus em uma certa área, e então desse mensageiro difunde a luz pelo ministério de outros que têm sido fielmente ensinados. Esse é o modelo. E Deus não muda a sua forma de agir. Amém? Amém. Eu sou Deus, eu não mudo. Lembrando, se ele fez uma coisa lá no passado,
ele continuará fazendo isto hoje. Vê? Ele não muda, ele é um Deus de continuidade. Eu continuei a resposta. Agora, para uma pessoa dizer que lhe veio, tem que aprender com ela, esta pessoa está admitindo que foi fielmente ensinada aos pés do mensageiro e lhe veio não. Não é complicado, meu Manuel? Até eu que sou, né? Que a minha cabeça não é só grande só no tamanho, mas o cérebro não é tanto assim. Até eu vejo que isto é um disparate. Vê? Eu vou repetir isso aqui. Agora, o que eu respondi para esse irmão. Agora, para uma pessoa dizer que lhe veio, tem que aprender com ela, ela está admitindo que foi fielmente ensinada aos pés do mensageiro e lhe veio não. Como eu sei que existe gente para tudo neste mundo, acredito que até podemos encontrar pessoas corajosas, tentando ultrapassar o modelo estabelecido por Deus em cada era. Espero que não seja o caso do meu irmão. Então, ele tem mais uma indagação aqui. Ele diz, e com relação à terceira etapa, o profeta jamais disse que devemos consultar o irmão Li com respeito aos selos. Observe. A resposta foi esta que eu dei. Para aqueles que acham que este homem não conhece a terceira etapa, aprendam isto, porque vocês parecem não ler as mensagens. A foto da nuvem de 1963, esta que você tem aqui do lado, foi o irmão Liveio que mostrou ao profeta. A foto, ou o acontecimento de 1933, que saiu no jornal, Luz Mística, sobre um pregador, sobre um jovem pregador batista. Naquele tempo ele estava naquele trâmite que chama? Mudança de um lado para o outro. É uma transição da igreja batista para tomar o seu próprio caminho no ministério, mais ou menos isso. E a reportagem daquele tempo foi Luz Mística sobre o pregador batista, e tal, na beira do rio. Aquela reportagem foi o irmão Liveio que entregou para o irmão Branham. A foto e muitos outros acontecimentos. É o irmão Liveio que apresentava para o William Branham. A questão de maio, no tempo das eras da igreja, aquela foto das nuvens, tirada pelos observatórios da nuvem, não, das 7 fases da lua. Vê? Era o irmão Liveio que pegava essas coisas. Ele não teve um homem que juntasse tudo isso como Liveio. Não tem um homem que entende terceira etapa o quanto que Liveio compreende. Vê? Na mensagem Provando Sua Palavra, 26 de abril de 1965, foi pregado em uma segunda-feira à noite. William Branham diz no parágrafo 185, a tradução que temos: tenho uma foto aqui, do irmão Liveio aqui. Gostaria de mostrar-lhes. Vocês pensam que ele estava mostrando uma foto de Liveio? Veja a expressão. Tenho uma foto aqui do irmão Liveio, aqui. Gostaria de mostrar-lhes simplesmente o que aconteceu na montanha, o outro dia, quando todas as crianças da escola foram dispensadas, pouco antes deste grande tema, e abriram esses 7 selos. Quando as crianças da escola foram dispensadas, quando eu estava em cima orando, aqui estava fogo, exatamente como em um funil descendo. Então tornou a subir, explodiu e deu a volta e tornou a descer. Isto foi o que ele disse. O que ir dizer ao povo. Aí está onde as escolas de Tucson e onde isso subiu para o ar. Vê? Todos esses acontecimentos, o irmão Liveio foi juntando tudo. Agora, o problema é que, às vezes, pensamos que sabemos muito. E por decorarmos algumas citações da Bíblia e alguns parágrafos, achamos que por isso temos a revelação. Revelação está muito longe disso, meu irmão. E rotular ideias e interpretações com o bonito nome de terceira etapa, ou terceira puxada, é tentar macular e desonrar o desenvolver do plano, do grande plano, que Deus estabeleceu desde antes da fundação do mundo
para o tempo do fim. Então rotulam qualquer ideia que tem com o nome de terceira etapa, porque o povo acostumaram a achar que só está pregando terceira etapa quem fica repetindo terceira etapa ou terceira puxada, ou arranjando coisas, floreando aqui e ali, para dizer que prega a terceira etapa. Que nada! Tonterias, lixo! Simplesmente isso. Com o nome terceira etapa. Quem está realmente pregando sobre a terceira etapa, está pregando sobre a presença de Cristo. Amém. Vê? Mas eles não sabem quem é que está presente, porque eles não conhecem Cristo, não sabem como ele se apresentaria. Agora, a última pergunta, e com esta nós estaremos encerrando, se bem que está cedo ainda. Então eu tenho o quê? Uns 20 minutos por aí? A irmã Maria do Carmo já está cansada, está ali quietinha, com frio. Dá para aguentar mais uns 20 minutos, dá não? Ou dá? Dá? Pois bem, com isso nós vamos concluir, viu? Até que ponto devemos pedir algo a Deus? Bem, se quiser dar um pontinho aí para ficar separado dessa outra parte, porque às vezes, como é um assunto, tudo que pedir, diz em meu nome, pedindo ao Pai Celestial será concedido. O mesmo também nos disse, que seja pela boca do próprio Jesus Cristo ou através de algum dos seus apóstolos. Disse assim: pedi e não recebeis, porque pedis mal. Então, antes de você saber até que ponto você deve pedir, você tem que saber o que pedir e como pedir a Deus. Então, nós temos nas Escrituras o pedido da mãe dos Zebedeus. Ela tinha 2 filhos e achou que eles poderiam ter um destaque, não sei se eram as pessoas mais corajosas ali no grupo de Jesus, e a mãe de Zebedeu disse: ó Senhor, quando tiveres no teu reino e tal, permita com que um dos meus filhos se sente um à tua direita e outro à tua esquerda. Jesus disse: será que vocês podem beber o cálice que eu estou disposto a beber? Podemos, até aí tudo bem, mas quanto ao sentar um à minha direita e a outra à esquerda, isso não pode ser garantido não. Isto é coisa somente para aqueles que Deus, o Pai, predestinou desde antes da fundação do mundo. Não é coisa de se pedir para ser feito. Vê? Então, apenas para você perceber algo rapidamente aqui. Em outra situação, nós encontramos os discípulos muito eufóricos, muito afoitos, porque eles eram as pessoas chamadas e estavam próximos a Jesus, e Jesus ordenou eles a pregar, a anunciar o Evangelho. No entanto, algumas outras pessoas ouviram de alguém, ou quem sabe assistir a algum culto, nunca se identificaram ali de uma forma aberta, mas ficaram pelas beiradas também pregando. E os discípulos perceberam isso e disseram: Senhor, tu queres que paremos? Podemos ordenar que eles parem com isso? Jesus disse: não Senhor, deixe quieto. E aqueles que blasfemaram de Jesus e não aceitaram que os discípulos entrassem ali juntamente com o mestre, eles disseram: Senhor, queres que peçamos que desça fogo do céu para consumi-los do jeito que Elias pediu? E a resposta de Jesus para esse pedido foi: vocês não sabem de qual espírito sois. O que será que Jesus quis dizer com isso? O pedido deles, o que eles queriam pedir era consumir incrédulos, pessoas que estavam abertamente contra o que Jesus estava fazendo, contra o trabalho de Deus. Então eles acharam por bem pedir algo assim. Mas diga-me, como estava essa inspiração deles? Eles estavam inspirados por quem para fazer um pedido deste? A ponto de Jesus dizer assim: vocês não sabem de que espírito são. Vê? Isso significa que eles não estavam num bom espírito quando eles queriam fazer aquele pedido. E às vezes você quer fazer uma grande obra, você quer realizar um grande trabalho, um grande feito, e tem uma inspiração tão ruim por trás daquilo, você pensa que está fazendo a melhor coisa. Então Jesus disse: vocês não sabeis de qual espírito sois. Mas nós encontramos outra coisa. O próprio Jesus fazendo um pedido. E naquele pedido ele estava dizendo: Pai, se possível, passa de mim este cálice. Este era um pedido. E rapidamente ele passou na frente do seu próprio pedido e disse: mas Senhor, não faça a minha vontade, mas a tua vontade. Amém. Vê? Então aqui está o modelo do nosso pedido. Aqui está como devemos pedir as coisas a Deus. Se você aprender esse segredo, você não entrará em problemas com seu pai, com Deus. O irmão Brana foi orar por um doente, por uma pessoa enferma,
E foi dito para ele: se fores sincero e fazer com que as pessoas creiam em ti, nada ficará de frente à tua oração, nem mesmo câncer. Vê? Que era naquele tempo a doença mais, vamos dizer assim, que os médicos eram um monstro de 7 cabeças. Hoje em dia já é controlável. Vê? Naquele tempo não. Então o resultado, aquelas pessoas criam naquele homem como profeta de Deus e o convidaram para orar por aquele doente. Mas quando o irmão Branham se dirigiu ali para orar, Deus disse: não toque neste, não ore por esta pessoa, porque chegou o tempo dele. Vê? Deus nem deixou ele pedir. Deus nem deixou ele orar. Antes disse: não ore por esta pessoa. Porque é o momento, é o tempo. Agora, você vai encontrar também, diante desses fatos, que o apóstolo Paulo pediu 3 vezes por uma determinada coisa. 3 vezes pediu ao Senhor. E que resposta ele obteve? A minha graça te basta. Mas, Senhor, não preciso. A minha graça te basta. A menos que a graça de Deus não bastasse para ele. Então ele continuaria insistindo. Mas quando ele percebeu o que ele estava pedindo, e Deus disse: não quero fazer isto, não é minha intenção, não está nos meus planos, então contente-se com aquilo que eu já te dei. Vê? Você nem sequer merecia esta graça, nem sequer merecia ser chamado de apóstolo, nem fazer o trabalho que eu te chamei para fazer, e está aí você fazendo. Quando Paulo compreendeu isso, ele disse: então, Senhor, eu agora vou, sabe, vocês sabem as palavras de Paulo, disse: então, quando eu estiver fraco, aí é que eu me sentirei forte, e eu levarei as marcas de Cristo no meu próprio corpo, e todas aquelas coisas, e já não vivo mais eu. Então ele se desproveu de tudo. Observe isto. Diante desses fatos que temos apresentado aqui, não seria melhor todos nós, avaliarmos nossos desejos? Não seria melhor nós avaliarmos nossas vontades, nossas necessidades, antes de abrirmos a boca para pedir a Deus alguma coisa? Não seria mais prático, mais viável, fazermos uma análise antes do que estamos pedindo e por que estamos pedindo, antes de abrirmos a boca em direção aos céus, para fazermos aquilo que queremos, pedir aquilo que queremos? Observe, quando nós pedimos ou quando perguntamos, geralmente não queremos ser contrariados. As pessoas são boazinhas, enquanto você vai com elas sim, sim, sim. Quando chega o momento de você dizer não, elas torcerão a cara e já não te acompanharão. Quem geralmente fazem perguntas e fazem pedidos não querem ser contrariados. Quem lembra de um irmão que o que ele, não sei quantas experiências ele teve na vida nesse sentido, mas ele chegou a dizer assim: escuta, eu tenho que estar no nível a ponto de chegar para o irmão Júlio e dizer assim: olha, me arruma isso, eu preciso disso, você me dá isso, me empresta isso. E ele dizer: não. E aquilo não me atingir em nada, ele tem o direito de dizer não. E eu não tenho o direito de ficar zangado, ou com raiva dele, ou ter ele como uma pessoa ruim, ou perder a consideração. É dele, ele sabe a necessidade que ele tem. Talvez ele não queira, eu não possa, não confie. Agora, só porque ele disse não, eu vou agora torcer a cara para o lado dele? Ele tem todo o direito. Eu que tenho que estar no nível de maturidade, a ponto do seu não me atingir, eu seguir em frente sendo a mesma pessoa, com a mesma consideração. Agora, muito bonito isto, não é? Mas melhor ainda é ser colocado em prática. Amém? Amém. Isto que eu citei desse irmão. Vê? Mas geralmente quando você diz não para as pessoas, elas torcem a cara, diz que você não presta, todas essas coisas. E eu vou dizer para vocês, ruim é quando o pastor diz não. Aí você não vê mais a pessoa na igreja, você encontra os bancos assim. Você sabe para quantas pessoas já disse não? E dali por diante, quantas vezes ela voltou no culto? Bem, eu espero que para vocês eu também já tenha dito alguns não, e vocês ainda estão continuando aqui, não é? Porque se eu só disse sim até agora, na próxima vez que eu dizer não, eu já vou ficar desconfiado. Mas de qualquer forma vou ter que dizer. Pois bem, nós não queremos ser contrariados. Quando pedimos, ou às vezes também quando perguntamos, geralmente nós apresentamos nossa lógica. Presta atenção onde eu quero chegar nisso para concluir isto rapidamente, em 5 minutos, por aí. Ou 8 minutos. Geralmente, quando pedimos ou perguntamos, nós apresentamos nossa lógica.
Isso que eu estou lendo para vocês aqui, eu escrevi hoje no hospital. Quando pedimos ou perguntamos, geralmente apresentamos nossa lógica, nossa razão ou nossas razões, como se realmente o que pedimos é o melhor para nós. E queremos que Deus entenda que aquilo é o melhor para nós. Pedimos com tanto afinco, sabe? Que nossos pedidos se transformam em ordens. E, de necessitados, rapidamente passamos para agir como mandatários, como se Deus fosse obrigado a nos atender. Queremos respostas claras e compreensíveis e imediatas. Pedimos a ajuda do alto como se a merecêssemos. Como se Deus trabalhasse em um escritório de alguma repartição pública e você entra lá com toda pompa, se sentindo um cidadão que quer ser atendido e respeitado, porque você paga seus impostos e cumpre com seus deveres. E quem está ali é apenas um funcionário público que tem o dever de te atender. É exatamente assim que acontece. E eu quero dizer para vocês que com Deus não é assim. Deus não tem que te dar explicação, nem a você, nem a mim, nem a quem quer que seja. O compromisso de Deus é unicamente com a sua palavra. Então, qualquer coisa que esteja sob a palavra, debaixo da palavra, então estará dentro do compromisso de Deus. Amém. Deus não tem que curar todo mundo. Não, senhores. Centenas de milagres foram efetuadas no ministério do Senhor Jesus. Muitos foram curados, a Bíblia diz, muitos, centenas, levaram milhares de pessoas doentes, foram curados, ali todos eram curados. Mas Deus estava ali chamando a atenção para algo. Mas em um outro dia, o Filho de Deus passou por centenas deles, todos doentes, de tudo quanto é enfermidade esquisita, e foi apenas levantar um homem que nem tinha uma doença mortal, porque já tinha, parece que 38 anos que ele estava naquela situação. Foi olhar e disse, o que é que você está fazendo aí, rapaz? Eu estou esperando descer no poço, mas não consigo descer e tal. E alguém trazia ele até ali e ele ficava esperando ano após ano. Ele não ia morrer fácil daquela doença, não. Ele só não tinha locomoção própria para pular dentro do poço. Quem sabe se pulasse, morria afogado, né? Antes do anjo tocar nele, sei lá. Então, pega a tua cama, levanta-te. O homem levantou, esticou as canelas, foi lá, não é possível. Jogou a caminha nas costas, a esteira, saiu pulando, glorificando a Deus, e o Senhor Jesus, foi embora, não curou mais ninguém. Deus não é obrigado a curar os outros. William Branham teve em seus dias os mesmos sinais em operação. Os mesmos. E eu digo, em quantidade, muito mais do que nos tempos de Jesus de Nazaré. Outra vez, Deus estava atraindo a atenção do povo para o cumprimento da sua promessa. Mas você descobre algumas coisas no ministério do irmão Branham. Encontra alguns irmãos sonhando e lutando para ver os mesmos sinais. Alguns deles dizem, para que tanto ensinamento? Para que tanta pregação? O que o povo precisa é os dons em operação. Onde está o povo que não está sendo curado? Onde está o povo que não está sendo libertado das enfermidades? E todas estas coisas. O mesmo Deus que operou através de William Branham tem que estar operando em nosso meio. E eu digo para esta pessoa, Deus não é obrigado. Deus não tem nenhuma obrigação de fazer isto. William Branham chegou a dizer, essas filas de oração já era para ter acabado há muito tempo. Deus não é obrigado. O que Deus está fazendo era chamar a atenção, mostrando que aquele homem estava sob os seus cuidados, sob o seu domínio, que aquele homem se dedicou ao Deus Todo-Poderoso, Deus estava através dele entregando um recado. E agora eu e você, o que precisamos? Crer neste recado que o homem de Deus trouxe. E este homem de Deus trouxe esse recado e nos disse que isso é independente de você ser curado ou não. A ponto dele dizer, você vai, morre, comido por um câncer, ou seja, que for, mas vai crendo que Deus é curador. Vê? Vê? O mesmo Deus que ouviu a oração do profeta
para ressuscitar um garoto mexicano que tinha morrido às 9 da manhã e foi ressuscitado lá para as 11 da noite. O mesmo Deus que ouviu a oração de William Branham para ressuscitar um garoto na Finlândia que tinha sido atropelado por um carro, o mesmo Deus não atendeu William Branham quando ele orou por sua filhinha de 9 meses que estava morrendo de meningite, nem sua esposa com 20 e poucos anos que estava morrendo de tuberculose. Será que nunca vemos esses fatos? E nunca trazemos isto para a nossa própria experiência, para a nossa vida? A linha de pensamento denominacional te ensina a insistir com Deus. E meu pai sempre dizia, quem não sabe orar, xinga a Deus. Do mesmo jeito que quem conversa demais termina dando bom dia para cavalo aí pela rua. Porque conversa muito. A linha de pensamento denominacional te ensina a insistir com Deus, a dar ordem em Deus. E eles usaram um nome mais bonito, como determinar. Como eu posso determinar algo? Sendo que Deus... Eu só posso determinar algo que Deus já tenha determinado. Eu só posso julgar algo que Deus já tenha julgado. E eu só determino isto, ou se eu julgo aquilo, se eu estiver citando o que já está na palavra. Amém. Fora disto é bobagem religiosa, criancice religiosa. Mas desde... Então, eles aprenderam a até dar ordem a Deus, com o nome de determinar as coisas. Mas desde que você aprendeu, desde que você foi doutrinado, desde que você aprendeu sobre soberania, você aprendeu também que é melhor buscar a vontade de Deus para a sua vida. Amém? Amém. Se você buscar qual é a vontade de Deus, você nunca estará decepcionado com aquilo que vier depois. Você em tudo dará graça e saberá que em todas as coisas somos mais que vencedores, saberá que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Começamos a enganar a nós mesmos e pensamos que estamos orando, que estamos pedindo, mas estamos fazendo Deus ciente das nossas pretensões, ao invés de estar pedindo. Estamos dizendo a Deus o que vamos fazer. Ao invés de orarmos com humildade, buscando a vontade de Deus, começamos a fazer planos e a agir como se Deus e sua vontade não tivessem importância. Poderia entrar aqui em vários campos, vocês nem imaginam que campo teríamos aqui para entrar agora. Pena que estamos chegando no final do culto e eu concluí já meus 8 minutos que eu disse. Terminei. Mas observe isto. Senhor, eu preciso de um esposo. Daqui a pouco o outro lado. Senhor, eu preciso de uma esposa. Mas quando vem dizer isso, já está olhando para a cara de alguém. Então ora assim, Senhor, eu preciso de uma esposa, mas teria que ser fulana. Eu gosto dela, eu amo ela, eu gosto dele, eu amo ele. Então, antes de pedir a Deus algo, já está dizendo o que quer. E como quer. E já não ora mais. Já não ora. Porque um profeta vindicado nos ensinou que quando estivesse nesta fase de um casamento, então que buscássemos a Deus. Que orássemos sobre isso, quanto a isso. E que houvesse respeito entre os dois. Que não houvesse ajuntamento, porque casamento é o quê? O que é o casamento? O casamento é um ajuntamento. Agora, se vocês se ajuntam antes, o que vocês querem mais com um casamento? O que querem mais com um casamento? O que o ministro vai fazer? Uma palhaçada. Simplesmente isso. Me desculpem, mas é esta a questão. Uma palhaçada. É afrontar a Deus e sua palavra, passa por cima da palavra do pregador, passa por cima da Bíblia, passamos por cima das palavras do profeta e queremos ser feito da melhor forma possível, com flores e fruto, como se nada tivesse acontecido. Você sabe o que é isso? É a mesma coisa que aquela mulher fez quando no sonho da mãe do irmão Branham foi dito, não suba esses degraus com esse sapato alto. E ela disse, quem vai ouvir o William Branham? Quem precisa de irmão Branham para estudar? Eu vou mesmo assim, só buf, no outro lado. É a mesma coisa. Está aqui, olha, é desta forma, desse jeito. Ultrapassam por cima de tudo e querem cobertura da palavra. Não há cobertura da palavra para essas coisas. Posso ser que alguém foi mal instruído, como muitos de nós fomos em muitas questões. Aí você talvez já chega até a questionar, eu deveria ter nascido e ter crido nessa mensagem no tempo quando não tinha quase nenhuma instrução. Para quê?
para não ser culpado por muitas decisões, por muitos erros cometidos? Pois bem, Deus fez com que você nascesse e cresça na mensagem justamente agora, quando tudo está sendo esclarecido da melhor forma, da forma correta que Deus quer que você saiba. E vai testar a fé de cada um. Ao invés de orarmos com humildade, buscando a vontade de Deus, começamos a fazer planos e a agir. Agir. Como se Deus e sua vontade não tivessem importância. E ai de quem ou do que se colocar na frente do seu sonho, porque é aquilo que você quer. Então, aquilo que o William Branham diz, respeite a moça. Ele diz, não tenho que respeitar, eu quero ela para mim. E na primeira oportunidade, é só ninguém está vendo, etc, e etc, e etc. Se tivéssemos certeza, a última coisa que eu escrevi, porque na hora chegou a minha sobrinha e atrapalhou a linha de pensamento, isso enquanto os médicos estavam lá, cuidando da mãezinha, colocando, entubando ela, aquela coisa toda. Se tivéssemos certeza que tal rapaz é o marido seu, que tal moça é mulher sua, e por aqui eu parei. Não, aqui, ó, aqui eu parei, porque eu não consegui escrever mais nada, e eu quero ficar só até aqui. Agora, meus irmãos, concluindo a questão de perguntas, eu quero dizer isso para vocês. E por que veio este pensamento sobre até quanto temos que pedir? Essa resposta, até que ponto temos que pedir? Uma irmã, no mês de dezembro, teve uma experiência. Nessa experiência, morando perto de alguns irmãos de uma determinada igreja, que preza muito pelos dons, ela foi convidada para ir para cima de uma montanha, orar junto com aqueles irmãos, aquelas campanhas que fazem, não é? E tudo bem, vamos para cima de determinado monte, onde eles sempre vão. E ali, de joelho, umas 3 horas de oração, cada um orando, cada um que orasse, cada um que tivesse seu pedido. O pedido dela, ela pediu 2 coisas para Deus. Então, até que ponto você deve pedir? Ela pediu 2 coisas. Pediu sobre uma pessoa que estava, eu não vou entrar em detalhes, mas na realidade, ela estava pedindo a Deus, por que não o tira de cena? Ela tinha seus motivos, lembra que eu disse antes os motivos? Apresentamos razões, não é? Apresentamos as lógicas, nossa, é o lógico para mim, é a minha razão, eu tenho razão quando peço isso. Então, eram tantas essas razões que ela estava pedindo a morte desta pessoa. Pois bem, esse foi um pedido. O outro pedido era sobre outra pessoa. E também estava pedindo a morte desta outra pessoa. Mas enquanto o pedido para esta primeira pessoa era por causa de questões pessoais, eu não estou falando aqui na questão de ódio, porque odiava, porque, vamos dizer assim, era uma forma de se livrar de um grande problema, vamos dizer assim, não é? Enquanto se orava por essa primeira pessoa, por essas questões pessoais, orava por esta segunda pessoa para não vê-la sofrendo. Esta segunda pessoa era minha mãe. E nesta oração a pessoa dizia, Senhor, uma mulher tão boa, por que não a tira de cena? Por que deixar ela nesse sofrimento? Por que tanto sofrimento? Sofreu tanto com o trabalho, criando os filhos, e tão boa para os netos, para as vizinhanças, uma pessoa tão amável, uma cristã. Por que tu permite que ela esteja sofrendo até hoje, numa situação daquela? Acamada, sendo alimentada por outras pessoas, sendo trocada por outras pessoas, tantos anos. Sem dar uma fala, sem dizer se está ruim, se está bom, se está com frio e tudo mais. Por que o Senhor permite isso? Não seria melhor o Senhor tirá-la de cena para parar desse sofrimento e dar descanso para essa alma? E depois que se derramou em lágrimas de Deus toda aquela coisa e tal, então cada um foi parando de orar para lá e para cá e tal, então passou. E ela também parou de orar, essa pessoa parou de orar, e daí a pouco, né, ficou quieta,
né? Só ouvindo e tal, não ficou só em pensamento, né? Graças a Deus, obrigado e tal, e tal, e tal. Quando terminou isso, de repente, levantou-se um irmão e começou a falar em línguas. Começou a falar em línguas. Disparou numa língua estranha. E, enquanto ele falava em língua, se aproximou dela e a tomou, pegou um de sua mão e a levantou. E continuou a falar em língua. Enquanto isso, a irmã se levantou de outro lugar, a pegou pela outra mão e deu a interpretação da língua. Eu gostaria de ter por escrito aqui isso. Mas isso me bateu tanto. Porque eu também já tinha orado assim. E as palavras eram mais ou menos esta. Quem te instruiu? Quem te deu o direito de me questionar sobre a vida da minha serva? Quem te disse que tu podes pedir isso? Em outras palavras, eu quero fazer um resumo aqui para não estender muito. Eu sou o Senhor, eu quem dei a vida, sou eu quem tiro. Ela está em minhas mãos e sairá de cena quando eu quiser que ela saia. E para que tu saibas como eu trabalho, amanhã mesmo terás um sinal. E ela passará por tua mão, tu terás que cuidar dela ainda. Então tu entenderás que sou eu quem tem o direito de dar a vida e de tirá-la. Isto foi no mês de dezembro. Mas geralmente nós não queremos ouvir o que Deus está dizendo. Então se pensou sempre que era pela primeira pessoa, porque no outro dia aquela primeira pessoa estava ali. Então, puxa vida, foi isto? Nunca lembrou da segunda pessoa por quem pediu. De repente, de um momento para o outro, dentro de uma semana, houve toda esta reviravolta que aconteceu. E para poder Deus cumprir isto, essa teve que ir para uma cadeira de roda. Para poder todos os outros sentir a necessidade de se juntar mais para trabalhar em prol desta questão. E quando a pessoa da oração percebeu o que estava acontecendo e que estava ali a mãezinha sendo passada pelas suas mãos, então foi que ela entendeu que Deus estava lhe dizendo a respeito desta segunda pessoa pela quem ela orou. Então não é melhor a gente ter cuidado com o que vamos pedir a Deus? Não é? Não é melhor? Então você encontra pessoas, olha, ora por mim, meu filho está doente, ora por mim, olha, eu estou com um problema em casa, ora por mim. Cuidado com a oração que você vai fazer diante de Deus. Cuidado com o que você vai pedir. Já há algum tempo, quando eu aprendi sobre soberania, eu não peço apenas por pedir, ou porque as pessoas têm necessidade, ou porque eu acho que tenho necessidade, mas eu sempre costumo, não como costume, mas eu aprendi isto, a dizer, Senhor, cumpra a tua vontade em primeiro lugar. Amém. Agora, se você não quiser a vontade de Deus, começa a questionar contra Deus, porque o paralítico não é curado, porque o seu filho doente não é curado, então começa a questionar diante de Deus porque ele não fez aquilo e leva ele para a macumba, como alguns estão fazendo. Leve para o espiritismo. Leve para outro lugar para ver se Deus te atende lá. Torça o braço de Deus e tenta ele fazer a sua vontade e não a dele. Vamos nos colocar de pé? Amém? Senhor, no nome de Jesus Cristo, encerramos este culto, pedindo a tua bênção, a tua graça, a tua misericórdia para com cada um de nós. E, Senhor, pedimos que o Senhor nos esclareça a cada dia a respeito da tua palavra e sobre as tuas verdades, e que possamos estar inspirados por ti para falar aquilo que o Senhor quer que nós falemos, Senhor. Como estava a irmã Moser, que pediu o que o Senhor queria que ela pedisse. E ela disse a palavra certa, no momento certo.
Então, que o Senhor inspire nas nossas palavras, nas nossas perguntas, nas nossas respostas. E que possamos, mesmo sem entender muitas coisas, que possamos esperar no Senhor. E buscar, antes de tudo, que o Senhor cumpra a tua perfeita vontade sobre as nossas vidas. No nome de Jesus Cristo, ajuda-nos. Balança a cada dia nosso coração. Mexe com a nossa inteligência a cada dia, Senhor. Nos molda, nos quebra e nos faz de novo. E que possamos ser como argila nas mãos do oleiro, que possamos ser também vasos em tuas mãos. Que o Senhor possa tirar de nós toda a impureza, toda a areia, toda a pedrinha que possa haver no meio e nos molda para podermos refletir nesta terra o teu caráter. No nome de Jesus Cristo, pedimos por cada um dos teus filhos, por aqueles que fizeram as perguntas, e que a unção da tua palavra possa acompanhar estas respostas e que isto possa ajudar algum irmão ou irmã espalhado por esta terra. Perdoa as nossas fraquezas, Senhor, e colocamos diante de Ti os nossos irmãos que estão enfermos, problemáticos, com alguma dificuldade em suas vidas. Tu sabes todas as coisas e conhece a cada um deles. Cumpra a Tua vontade sobre a vida de todos os Teus filhos, porque estamos dentro do Teu plano e estamos presenciando esse desenrolado plano de Deus bem diante das nossas vistas. Obrigado por tudo. Leva-nos de volta para os nossos lares. Os irmãos que vão viajar, esteja com cada um deles, Senhor. Consola as nossas almas e os nossos corações. Sabemos que estas mesmas aflições acontecem ao redor de todo o mundo. Então, Pai, sabemos que um dia o pranto cessará, sabemos que um dia não haverá mais pergunta, porque Tu mesmo sendo a resposta, Tu serás tudo em todos. Ajuda-nos a chegar lá. No nome de Jesus Cristo. Amém. Cessará no céu o pranto, pois não haverá mais dor, e ouvir-se-á o cântico dos remidos do Senhor. Vamos dizer todos juntos? Pai nosso que estais no céu, santificado seja teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. E perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém. Muito obrigado pela presença de cada um, pelo esforço que vocês têm feito, pela ajuda, por tudo. Deus os abençoe e até nos encontrarmos outra vez.